Fala aí, torcedor palmeirense, eu vou chegando com mais um vídeo com muita informação lá do nosso Palmeiras. Esse negócio do Danilo, essa novela tá ficando chata. Tem gente falando que o Danilo não vem pro Palmeiras, tem gente falando que a proposta do Palmeiras vai chegar em torno de 175 milhões de euros, de reais. Tem gente falando que o Chelsea quer levar o Danilo, galera. Mas o Soler traz toda a verdade nesse vídeo. Também o Pedro Marques falando sobre as possíveis saídas do Palmeiras. Mas antes de soltar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like. E agora, sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Vou destacar que o Palmeiras colocou esta proposta porque recebeu o ok do Botafogo para mandar a proposta. O Palmeiras não manda a proposta sem o ok do clube, que é o dono atual do jogador. Tanto o Palmeiras nunca oficializou uma proposta pelo Nino, por exemplo. O Palmeiras chegou e falou, ó, se eu te der tanto, vocês vendem o Nino? O Zenit falou, não vende. Então o Palmeiras não fez o documento, o Palmeiras não fez a proposta. No caso do Botafogo, não. O Palmeiras perguntou, se eu te der os 20, se você quiser o Naves, a gente faz negócio. O Botafogo falou, beleza, pode mandar a proposta. Então agora é uma questão de tempo, é uma questão de aguardar, porque está nas mãos do Botafogo e o Botafogo vai responder ao Palmeiras nos próximos dias esta situação do Danilo. Eles só vão responder isso quando o Danilo voltar ao Botafogo, porque o Danilo está em férias. O Danilo volta ao Botafogo na próxima semana, entre os dias 14 e 15. Então, a partir de terça, quarta-feira da semana que vem, teremos aí um avanço nesta operação para o Danilo sair do Botafogo e voltar à Sociedade Esportiva Palmeiras. Então, a proposta já está na mesa do Botafogo. Quem está cuidando do Botafogo, porque toda hora muda também quem cuida do Botafogo, mas quem está cuidando agora do Botafogo já tem a proposta na mão. Estou aguardando o Danilo voltar, porque eles querem ouvir do Danilo o que o Danilo já disse, que ele quer sair do Botafogo e que ele quer jogar no Palmeiras. E aí, é claro, eu entendo o torcedor botafoguense, eu entendo quem está trabalhando com redes sociais para falar de Botafogo, eles falarem que é mentira, que não tem nada, que o Botafogo está bem, o Botafogo está em recuperação judicial. Os transfer bans só caíram do Botafogo, 3, tem mais 2 que precisam derrubar, esses 3 só caíram porque eles estão em recuperação judicial, mas tem prazo, tem data para pagar essa recuperação judicial, se não voltam 5, e o Botafogo daqui a pouco vai correr risco de perder ponto no Campeonato Brasileiro, assim como o Santos correu risco de perder ponto no Campeonato Brasileiro de 2021, porque ele também estava atolado de transfer ban. Então, quem está hoje na operação cuidando do Botafogo, não tem uma vida tranquila como essas pessoas que estão dando as informações do Botafogo querem passar, porque não existe situação tranquila quando você está devendo mais de 1 bilhão e você está em recuperação judicial. Recuperação judicial, você tem prazo para pagar as coisas. Então ninguém que está cuidando hoje do Botafogo está tranquilo. Muito pelo contrário, eles precisam urgentemente de dinheiro. E o Palmeiras está oferecendo 120 milhões de reais para os caras para eles pagarem uma parte das dívidas. Então, é óbvio que uma parte da torcida do Botafogo, uma parte dos influencers do Botafogo, eles estão vivendo os estágios do luto. Que primeiro é o choque. Puta que pariu, o Palmeiras fez proposta pelo Danilo. Depois do choque vem a negação. É mentira, o Palmeiras não fez proposta pelo Danilo. Aí vem a raiva. O Palmeiras só vai oferecer 20 milhões de euros. Então, daqui a pouco vem aí reconstrução, aceitação, e eles vão entender que não tem como eles segurarem o Danilo, porque o Danilo não quer ficar no Botafogo. O Danilo quer voltar ao Palmeiras. Aí eu vi, mas tem muita possibilidade de futebol europeu para ele, o Botafogo vai esperar as propostas da Europa. O Danilo está desde janeiro esperando essas propostas de times grandes, e essas propostas não chegaram até o momento e não vão chegar. Bem esclarecido, né, galera? E tem gente falando que o Chelsea quer levar o Danilo, né? Porque os times que o Danilo está almejando, Manchester United, por exemplo, que falaram, não, o Manchester vai fazer uma proposta. Não ia fazer proposta. Tanto que o Manchester acabou de contratar 2 volantes brasileiros, por sinal, o Ederson e o Andrei Santos. Ele não vai para o Manchester United. Infelizmente não vai chegar essa proposta. E falo infelizmente porque era o sonho de carreira do Danilo. Infelizmente essa proposta não vai chegar para ele. E uma das coisas que tem no acordo Palmeiras e Danilo é você voltando para cá, se chegar proposta dos times que você colocou ali, que estão na sua lista de prioridade, os grandes clubes que estão na sua lista de prioridade, se alguém te fizer uma proposta superior ao que eu vou pagar pelo Botafogo, para o Botafogo para te trazer de volta, eu te vendo na mesma hora. Não tem problema nenhum. Então o Palmeiras está oferecendo 20 milhões de euros. Chegar uma proposta depois de 21 de algum time grande, o Palmeiras venderia o Danilo sem problema nenhum. Mas esse é o ponto. Claro, os caras
falar que é mentira, que não tem, não sei o quê, porque dentro do Botafogo eles estão mentindo, falando que não tem nada. Mas a proposta já está na mesa do Botafogo, então agora é uma questão de tempo, agora é uma questão de esperar, como diria Paulo Nobre, calma, tranquilidade. Só semana que vem teremos mais informações sobre isso, porque só semana que vem o Danilo volta ao Botafogo para avisar os caras, eu quero ir embora para o Palmeiras, eu vou embora para o Palmeiras. E a proposta que o Palmeiras fez ao Botafogo é a melhor proposta que o Botafogo recebeu. Então, quando inventaram ontem, o Palmeiras vai fazer uma proposta de 35 milhões, não vai fazer. E aqui no TNT, quem acompanha a gente, há quanto tempo a gente estava falando aqui, o Palmeiras não ia colocar em hipótese alguma 30 milhões de euros nesta negociação, porque não vai. E outra, não precisa. A gente já explicou também uma outra situação, que quem está acompanhando e está sofrendo lá no Botafogo, está se esquecendo. O Botafogo deve dinheiro para o empresário do Danilo. E o empresário do Danilo deixou muito claro. Para ele voltar para o Palmeiras, eu abro mão da dívida que você tem comigo. Porque se vocês estão pedindo 30 milhões de euros pelo Danilo, vocês estão me devendo 10, então ele custa 20. De quanto foi a proposta do Palmeiras? 20 milhões de euros. Tem mais esse detalhe mesmo, né? Que o Botafogo deve até para o empresário do Danilo. Então essa história que o Palmeiras pode chegar até 175 milhões de reais, como o Soler falou ali, não é verdade, né, galera? O Palmeiras não vai fazer essa loucura. O Palmeiras não precisa gastar mais do que isso. Porque tem o acordo com o empresário do cara. O empresário do cara é um dos credores do Botafogo. É um dos caras que estão esperando para receber do Botafogo. Então, essa matemática que a turma lá do Rio de Janeiro ainda não pegou. Não entendeu ainda o tamanho do problema que eles se enfiaram com o John Textor. Que agora vão tentar corrigir. Então, é uma questão de tempo, é uma questão de cautela, é uma questão de calma, de tranquilidade, mas é uma questão que vai caminhar muito bem nos próximos dias. Há um otimismo muito grande por parte do Palmeiras, mas o Palmeiras já entendeu que vai ter que esperar mais alguns dias para essa história ser concluída, porque o Danilo ainda está em férias e quando ele voltar, ele vai fechar este acordo, vai fechar esta operação. Rodrigo Pereira perguntou, e esse interesse do Newcastle? Não há esse interesse do Newcastle. De novo, repito, a única proposta que veio da Europa pelo Danilo foi do Zenit da Rússia, e o Danilo não quer jogar no futebol russo. Não chegou nada, absolutamente nada do futebol europeu pelo Danilo até o presente momento de times importantes da Europa. A única coisa que chegou concreto foi de Palmeiras e Zenit. A proposta do Flamengo, que falaram também, nunca existiu. O Flamengo nunca chegou perto de entrar nessa disputa. O Flamengo só tentou tumultuar o ambiente para ver se o Danilo ficava mais caro para o Palmeiras. O problema é que o Flamengo esqueceu que o Palmeiras já tinha suas armas à disposição nesta operação. Mas, enfim, é essa a história envolvendo o Danilo. Então, é questão de tempo, é questão do Danilo voltar de férias do Botafogo para fechar de vez esta história, porque o próprio Danilo já deixou claro ao Palmeiras que ele quer jogar no Palmeiras, até porque nada da Europa chegou para ele. Tá certo? Primeiro, vamos falar aqui dos valores. Muita gente divulgou aí nos últimos dias que a proposta do Palmeiras seria entre 30 e 35 milhões de euros. Mas a informação que eu consegui é diferente. A oferta do Palmeiras, que está na mesa do Botafogo, gira entre 20 e 25 milhões de euros. Fazendo a conversão, algo entre 115 e 145 milhões de reais. Continua sendo um investimento enorme, importante. É uma contratação de impacto e tratada internamente como a prioridade absoluta do Palmeiras para o segundo semestre. O Palmeiras realmente quer o Danilo. Mas existe hoje um ponto importante nessa negociação. Um detalhe. Porque pessoas envolvidas no negócio descrevem o cenário como confuso dentro do Botafogo. Por causa das mudanças envolvendo a SAF, das disputas judiciais, das constantes indefinições administrativas, muitas vezes não está claro quem efetivamente tem a palavra final no Botafogo para autorizar uma negociação desse tamanho. E isso naturalmente acaba atrasando qualquer conversa. Não significa que o negócio acabou, mas significa que o Palmeiras precisa ter paciência, assim como o Palmeiras precisou ter paciência para contratar o Barbosa. Foi isso que eu ouvi. O Botafogo está confuso no meio dessa história. Outro ponto importante, aí envolve o próprio jogador. O staff do Danilo acredita que ainda pode aparecer uma proposta da Europa.
Estamos falando de um atleta... Não vai aparecer, né? Como o Soler falou, não vai aparecer proposta grande da Europa pelo Danilo, galera. Difícil um time europeu pagar 40 milhões de euros pelo Danilo, galera. Eu acho improvável aparecer um graudão aí, um graúdo da Europa pra levar o Danilo. Relativamente jovem, com passagem pela Premier League, que jogou a Copa do Mundo pela seleção brasileira, embora não tenha tido aquela participação que todo mundo imaginava. Só que aí entra a estratégia do Palmeiras. A diretoria vem tentando convencer o Danilo de que não vale a pena aceitar qualquer oferta apenas para voltar ao futebol europeu. E o argumento do Palmeiras nesse momento é simples. O Danilo já viveu essa experiência quando deixou o próprio Palmeiras para defender o Nottingham Forest, e na avaliação do Palmeiras, na conversa do Palmeiras com o Danilo, o papo é o seguinte, se aparecer apenas proposta de um clube de médio porte da Europa, faz mais sentido voltar ao Palmeiras. Disputar títulos importantes pelo Palmeiras, jogar constantemente, continuar valorizado. E é uma linha de convencimento muito interessante. Não é um discurso contra a Europa, é um discurso contra aceitar qualquer projeto, porque apenas se trata do futebol europeu. Vale muito mais a pena jogar no Palmeiras do que jogar no Nottingham Forest hoje. É o que eu penso. Com certeza, né, galera? Um fator emocional no meio dessa história, porque o Danilo conhece absolutamente tudo dentro do Palmeiras, revelado pelo clube, foi campeão de praticamente tudo, conhece a academia de futebol, conhece o ambiente do Palmeiras, conhece o trabalho do Abel Ferreira, ele sabe exatamente como funciona o Palmeiras, e isso pesa bastante quando um jogador precisa, né, tomar uma decisão importante para a sequência da sua carreira. Vale lembrar que essa não é a primeira tentativa do Palmeiras. Lá no começo do ano, o Palmeiras já havia procurado o Danilo. Naquele momento, a negociação esfriou, não foi pra frente, porque o John Textor enviou uma carta para a presidente Leila Pereira pedindo que o Palmeiras não avançasse nas tratativas. E você também deve lembrar que o Danilo chegou a ser afastado do Botafogo antes da pausa para a Copa do Mundo. E aí o Palmeiras, naquele momento, no início do ano, preferiu recuar. Agora o cenário mudou, o interesse voltou e voltou com muita força, e a contratação do Danilo voltou a ser tratada como prioridade. O Botafogo também está precisando da grana. Se o negócio acontecer, o Danilo será o terceiro jogador a trocar o Botafogo pelo Palmeiras em um curto espaço de tempo. Primeiro veio o Marlon Freitas, depois chegou o Barbosa, zagueiro. Dois jogadores que, curiosamente, conquistaram a Libertadores e o Brasileiro de 2024, passando pelo Palmeiras, né? Palmeiras ficou na segunda colocação do Campeonato Brasileiro, foi eliminado por aquele Botafogo na Libertadores. E agora pode ser a vez do Danilo reforçar o elenco do Abel Ferreira. E aí vem a pergunta que eu quero fazer pra você: como que esse time vai jogar? Porque qualidade não vai faltar, né, gente? Olha só esse possível time do Palmeiras: Carlos Miguel no gol, Giai, Gomes, Murilo ou Barbosa, Piquerez ou Arthur na lateral esquerda, Danilo, Marlon Freitas, Andréas Pereira, John Arias, Alan, e lá na frente você ainda tem Flaco Lopes, Vitor Roque e Paulinho brigando por vaga. Sinceramente, como que o Abel vai encaixar todo mundo, arrumar um espaço aí para cada um desses jogadores? Será que ele mantém o esquema atual? Vai ser uma dor de cabeça maravilhosa pro Abel Ferreira. Vai ficar muito qualificado a equipe do Palmeiras, que já é um elenco qualificado. Imagine só com a chegada do Danilo aí. O Abel vai ter muita dor de cabeça aí, né? Será que abre mão de um centroavante? Será que o Andréas passa a jogar mais adiantado? Será que Danilo e Marlon Freitas vão formar uma dupla de meio campo? Será que o Barbosa ganha a posição do Murilo? O Palmeiras pode até pensar numa formação, o Abel gosta, né, da formação com 3 zagueiros. É aquela famosa dor de cabeça que todo treinador gosta de ter, porque são muitas opções de alto nível. Isso também aumenta muito o nível de competitividade dentro do elenco do Palmeiras. E outro assunto importante, acho que muita gente aí perguntou sobre possíveis saídas, também lá no meu Instagram, @PedroMarquesFute, depois da Copa do Mundo, principalmente envolvendo Flaco Lopes e Maurício. E a informação é bem clara: apesar da valorização desses dois jogadores durante a Copa do Mundo, até este momento, nenhuma proposta oficial chegou à mesa do Palmeiras. Os escritórios, é claro, estão trabalhando. Pode ser que a proposta esteja na mesa do empresário de um desses jogadores, mas ainda não chegou na mesa do Palmeiras. No caso do Flaco Lopes, o Palmeiras nem tem interesse em negociar. Quer manter o jogador. Já em relação ao Maurício, o que eu ouvi é que somente uma proposta completamente fora da realidade faria o Palmeiras pensar no assunto. Hoje a intenção é manter o Maurício. Neste momento, o foco da diretoria está muito mais em reforçar o elenco do Palmeiras do que pensar nas vendas. A negociação do Danilo promete render novos capítulos, e qualquer novidade eu trago aqui no canal pra você. É isso aí, galerinha palmeirense. Segue a atualização sobre o Danilo. Muita gente falando que poderia chegar até 175 milhões de reais a proposta do Palmeiras, dizendo também que o Chelsea tem interesse no jogador, mas o Gustavo Soler e o Pedro Marques disseram bem claro ali, né, que o
o Palmeiras é o time que tem tudo para trazer o Danilo, e o Soler confirmou, né, que não tem nenhuma proposta de um tubarão lá da Europa, apenas o Zenit que fez proposta pelo Danilo. Então vamos aguardar os próximos capítulos dessa novela chata aí. Esperamos que se resolva o quanto antes, mas só semana que vem agora que vamos ter mais atualizações sobre o Danilo. Agora já falando sobre saída, né, galera? A única saída confirmada, que já saiu, só que agora o Palmeiras vai vender ele definitivo, é o Mikael, né? O Inter Miami vai sim exercer a compra do Mikael, 30 milhões de reais, cerca de 6 milhões de dólares, para ficar definitivamente com um jogador que foi eleito por 2 vezes lá na MLS o melhor jogador do Inter Miami. É brincadeira, hein? Os caras têm Messi e os torcedores mesmo elegeram o Mikael como o melhor jogador da equipe, né, galera? É uma coisa bizarra, hein? Jogador que diz que é palmeirense de coração, mas aqui no Palmeiras ele sentiu o peso da camisa, não conseguiu jogar com a camisa alviverde, né? Mas que bom pra ele que está fazendo sucesso lá nos Estados Unidos. Lá o cara é considerado um grande jogador e aqui considerado um grande bagre por todos os palmeirenses. Então boa sorte ao Mikael, e o Palmeiras vai vender o jogador, vai faturar mais uma grana, que vai ajudar muito nesse negócio do Danilo. E o Flaco Lopes e o Maurício vão ficar no Palmeiras pelo jeito, né? Como o Pedro Marques falou ali, o Flaco Lopes permanece, a prioridade do Palmeiras é segurar esses jogadores, e o Maurício só sai mesmo se aparecer algo fora da curva. Para mim, Palmeiras, nesse caso, o Palmeiras deveria de pensar diferente com o Maurício, deveria negociar o Maurício. Pra mim tem que negociar o Maurício. E o Flaco Lopes aí, se a Argentina foi campeã da Copa do Mundo, aí vai valorizar mais. Ou eu acho difícil o Palmeiras segurar o Flaco Lopes também, né, galera? É isso aí, galerinha palmeirense. Essas foram mais umas informações do nosso Palmeiras. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o dedo no like. Eu agradeço a cada um de vocês que esteve comigo até o final desse vídeo. E que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Aqui é Palmeiras sempre. Falou!